noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com a sua casa nessa noite. Amém? Nós estamos começando mais um Adorando em Casa, esse tempo gostoso que nós passamos juntos aqui de adoração ao Senhor. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. E aqui na IBCP nós temos uma declaração de propósito. Nós existimos para amar a Deus, acolher as pessoas e servir a cidade. E você é muito bem-vindo. Queria pedir que, se você puder, tire uma foto, grave um vídeo do nosso Adorando em Casa, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook e não deixe de nos marcar no Instagram, que é @IBCPalmeiras. Isso é uma forma de outras pessoas também conhecerem o trabalho da nossa comunidade. Que Deus te abençoe e que essa seja uma noite de celebração e de adoração ao nome do Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós nessa noite. Estamos começando mais um Adorando em Casa, mais um momento especial de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu queria começar deixando uma palavra em Filipenses 4,13 que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é uma verdade que nós vamos declarar neste momento através da canção que será louvada ao nome do nosso Deus. Eu queria te convidar a abrir o seu coração, a se colocar diante dele e fazer deste momento um momento muito especial no seu lar, na sua casa, no meio da sua família, com muita alegria e com toda a verdade do seu coração. Vamos juntos? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declare com toda a sua força. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha
minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Glória ao nome dele, aleluia. Meus irmãos, eu queria aproveitar esse tempo do Adorando em Casa e te passar alguns avisos, alguns comunicados. Hoje tem informações novas, então fique muito ligado. Bom, irmãos, o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer com os irmãos é a respeito da volta das nossas atividades presenciais. Certamente todos nós estamos muito ansiosos e numa expectativa enorme de que esse dia aconteça. Eu penso que o mês de agosto é um mês muito decisivo, porque o comércio foi reaberto, então daqui uns 15 dias a gente vai ter mais ou menos o resultado desta abertura, a gente vai poder sentir melhor a nossa cidade. E esse mês nós estamos em reforma, então isso inviabiliza qualquer retorno. Após, irmãos, esse mês, após esse momento, nós vamos observar a nossa cidade. Quero deixar uma coisa muito clara para os irmãos, e aí eu quero toda a sua atenção. Se tem alguém que está interessado que a nossa igreja volte a se reunir presencialmente, sou eu como pastor. Mas eu tenho um compromisso com a sua vida. Eu tenho um compromisso com vidas da nossa cidade, do nosso bairro. E esta é uma decisão que nós não podemos errar. É uma decisão, meus irmãos, que envolve vidas. Eu tenho certeza que a maioria não gostaria de estar no meu papel nesse momento. Não é uma decisão fácil. Então eu gostaria de contar com a sua compreensão e com as suas orações. É tempo de nós observarmos a cidade para que a gente tome decisões com toda a segurança do mundo. Hoje ainda está altamente restritivo, é apenas 30% do espaço físico. Os irmãos sabem que nós temos uma limitação de tamanho de espaço para culto, crianças não podem frequentar, bebedouro não pode usar, enfim, tem uma série de medidas. Ainda está bastante restritivo para retorno. Então nós temos orado, temos pedido a Deus sabedoria e contamos com a paciência dos irmãos e com a oração dos irmãos. Nossa igreja, graças a Deus, está muito bem online. Eu tenho amigos pastores que abriram as suas igrejas e tiveram que fechar de novo. Então nós não queremos tomar nenhuma decisão precipitada. Então, segura aí com a gente em oração, vai pedindo a Deus sabedoria e discernimento, tá bom? Nossa igreja está, irmãos, online, os irmãos sabem disso. Toda quarta-feira nós temos a live com o pastor Serginho às 21 horas. Toda sexta-feira a nossa célula online e todo domingo, 17 horas, a nossa escola bíblica online. Todas essas programações no nosso Instagram, @IBCPalmeiras. E todo domingo, 19 horas, esse tempo que nós passamos aqui, que é o Adorando em Casa. Quero lembrar os irmãos um outro aviso novo e importante. Os irmãos sabem que nós estamos em reforma e vamos terminar a nossa reforma até o dia 30 de agosto. Anota essa data na sua agenda, por favor. 30 de agosto é os 40 anos da IBCP e nós vamos celebrar juntos. O nosso culto vai ser online, por aqui no YouTube, mas durante o dia nós vamos ter uma ação do Vida Solidária. O Vida Solidária vai fazer uma arrecadação de alimentos e roupas. Nós vamos ajudar uma instituição que trabalha aqui na Ventosa. Então você vai poder trazer a sua doação de roupas e de alimentos de 9 da manhã até as 15 horas da tarde. Nós estendemos esse prazo. Você vai receber uma lembrança dos 40 anos da IBCP e você vai poder conhecer o novo espaço da nossa celebração. Fique tranquilo que isso vai ser feito com muita segurança, viu? Vai entrar uma família por vez,
com máscara, álcool em gel, não vai haver aglomeração, você pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Nós, inclusive, estendemos esse prazo justamente por isso, e a ideia é que cada família entre por vez, e vai ser só um tour bem rapidinho, coisa de 2 minutinhos, para que depois outra família possa entrar. Então, queria desafiar você a se organizar com a sua família para participar desse dia. Vim trazer sua doação e conhecer, celebrar. Nós faremos um bolo no pote gostoso demais, você vai poder levar para celebrar os 40 anos da IBCP e depois retornar para sua casa com toda a segurança. Então anota aí na sua agenda, dia 30/8 é o nosso aniversário e a ação do Vida Solidária vai ser de 9 da manhã até as 15 horas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. No antigo Israel, na tradição da história do povo de Deus, havia a firme ideia de coletividade, de comunidade. E esta é uma ideia interessante, pois mostra o sentimento de pertencimento e também de responsabilidade. Pertencimento é não estar só, é saber que não se vivencia, não passa pelas experiências sozinho. Isso nos fortalece tanto, não é verdade? Saber que não passamos sozinho pelas experiências e pelas vivências. Mas também tem a responsabilidade, o compromisso com o grupo, com o coletivo. Penso que o momento da generosidade nos lembra que, como igreja, devemos manter o sentimento de pertencimento e de responsabilidade. Pois nesses dois sentidos, a nossa comunidade se fortalece, sabendo que não está só. E assim todos sabem que podem contribuir na lembrança do cumprimento da sua missão com o outro. Pertencimento e responsabilidade no momento chamado generosidade. Então, seja generoso, participe, contribua. Aqui ao lado está as informações nas quais você pode fazer a sua oferta, a sua contribuição. Seja generoso e Deus te abençoe. Bom, queria te convidar nesse momento a nós orarmos juntos ao Senhor. E hoje nós temos um momento de muita gratidão. Hoje é comemorado o Dia dos Pais e nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada papai que nos assiste nessa noite, de cada papai da IBCP. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela sua vida. Bom, eu ainda não sou papai, embora a pressão externa é grande, viu? Mas eu tô esperando. Mas nós queremos agradecer a Deus, porque Deus tem dado aos nossos papais saúde e tem dado tudo que eles precisam. Se você estiver perto do seu pai aí, dá a mão para ele, dá um abraço nele aí agora, ore pela vida dele. Vamos juntos fazer isso? Senhor, graças te damos. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o Deus que nos dá tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós e hoje de uma maneira muito especial. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada pai que nos assiste nessa noite, de cada pai da IBCP, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esses homens, que o Senhor possa continuar, ó Deus, dando sabedoria, discernimento, que o Senhor, ó Deus, levante homens, ó Deus, que cuidam das suas famílias, que cuidam de suas esposas, dos seus filhos, homens, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, que honram ao Senhor e honram a Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los e que essa bênção também se estenda, ó Deus, a todos os meus irmãos que nos assistem nesse momento. Nós te pedimos isso, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém.
sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja louvado e adorado aqui neste lugar, Deus. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nos rendemos diante de ti, ó Deus. Queremos te conhecer mais e mais. Esse é o desejo do nosso coração. Declare. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer.
Bom, meus irmãos, hoje nós vamos continuar mais uma mensagem da nossa série O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Você não vai acreditar que nós já estamos na nossa 9ª mensagem. Como o tempo está passando rápido, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar sobre quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Hoje nós vamos falar de preocupação, de ansiedade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Então, se você não está com a sua Bíblia ainda, pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Achou aí? Vamos juntos? Vou ler aqui então. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo muito mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Bom, irmãos, falar de ansiedade ou preocupação excessiva é um assunto caro a todos nós. Nós somos tidos por muitos como a geração mais ansiosa que já existiu. Todos nós já tivemos algum momento de uma ansiedade, de uma preocupação. Todos nós já perdemos noites de sono, preocupados com o amanhã, preocupados com uma conta, preocupados com o nosso trabalho. Quem nunca foi ansioso, né? O Brasil aparece entre o topo da lista mundial, com os maiores índices de ansiedade no mundo. A ansiedade está entre as principais causas de afastamento dos trabalhos de hoje em dia. E a ansiedade, irmãos, está se tornando algo comum para nós. Por exemplo, nós sabemos que a atividade física nos ajuda na prevenção da ansiedade e no tratamento da ansiedade. Mas, infelizmente, ainda são poucas pessoas que se preocupam com a sua saúde. Nós estamos nos acostumando com essa ideia de vivermos ansiosos. E antes de eu conversar com os irmãos sobre ansiedade, vai aqui uma palavra e um esclarecimento. Existe um tipo de ansiedade mais aguda, que ela precisa de tratamento especializado. Ansiedade como patologia clínica. E não há nenhum problema um cristão procurar um psicólogo, procurar uma terapia, para que possa tratar a sua ansiedade. Casos mais graves precisam disso.
E existem situações, irmãos, que não é só oração, mas precisa de conhecimentos técnicos, de pessoas daquela área. Em alguns casos precisa entrar inclusive com medicação. Então, quando nós falamos de uma ansiedade como patologia, nós falamos de algo que precisa ser tratado com um especialista. E Jesus sabia que nós lutaríamos contra a ansiedade. Jesus sabia que os seus discípulos iam lutar contra a ansiedade, porque senão ele não teria falado sobre isso. Você concorda comigo? Se Jesus falou, é porque é verdade e é porque ele sabia que os seus discípulos, na sua caminhada, teriam que lidar com essa questão da ansiedade. Jesus sabia que esta preocupação com o amanhã, preocupação com a vida, seria algo do dia a dia dos seus discípulos. Porque pensa comigo que aqueles primeiros discípulos abriram mão da vida para seguir Jesus. Abriram mão de suas profissões, de suas famílias. E certamente eles andariam em alguns momentos rodeados de preocupações, de ansiedade. E eles viveriam uma vida que eles não deveriam ou não poderiam ter o dinheiro como um mamon. E aí nós entramos no contexto dessa palavra de Jesus. Jesus está falando sobre os seus discípulos não amarem o dinheiro acima de todas as coisas. É muito significativo, irmãos, e muito importante a gente entender esse contexto da fala de Jesus, porque boa parte das nossas preocupações, boa parte das coisas que nos deixam ansiosos, estão ligadas a questões financeiras. É ou não é verdade? Tem a ver com o boleto que vai vencer amanhã, tem a ver com a escola dos meninos, como é que a gente vai pagar, como é que a gente vai fazer. Tem a ver com a preocupação do nosso trabalho, será que eu vou ficar desempregado? Não vou. E é interessante que Jesus tem essa fala que nós lemos agora, logo depois da parábola do rico insensato. Logo após a parábola de um homem que tinha o dinheiro como seu Deus, e a preocupação daquele homem era como ele aumentaria as suas riquezas, como ele aumentaria as suas posses. Esse contexto muda tudo. E aí por isso que Jesus começa dizendo assim: portanto eu lhes digo. Olha só, eu contei uma história para vocês de alguém que só queria saber de dinheiro, dinheiro, dinheiro e só se preocupava com o amanhã. Portanto, eu lhes digo, agora eu vou dizer a vocês como é a maneira correta de se viver, como é que os discípulos, os seguidores de Jesus de Nazaré, olham para a vida. E sabe, meus irmãos, que cristãos ateus creem em Deus, mas vivem preocupados. Cristãos ateus até acreditam em Deus, vão na igreja, mas eles estão sempre querendo mais, e por isso vivem preocupados e ansiosos. Bom, Jesus nesse texto vai nos dar preciosos conselhos, se nós quisermos manter o nosso coração longe da ansiedade. Por isso, eu queria te dar hoje 3 conselhos para não viver o tempo todo preocupado. 3 conselhos para não viver o tempo todo preocupado. Eu queria desafiar você a anotar, a pegar caneta, papel, abrir um bloco de notas no seu celular, ainda mais com esse assunto que é tão pertinente e faz tanto sentido no nosso dia a dia, como a questão da ansiedade. Aí você pode revisitar depois essas anotações. Primeiro conselho para você não viver o tempo todo preocupado. Sabe qual que é? Coloque as coisas em seu lugar. Coloque as coisas em seu lugar. Olha comigo os versículos 22 e 23 e depois o versículo 29. O 22 diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas,
quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. É o versículo 29. Irmãos, uma visão errada sobre a importância de cada coisa em nossa vida pode nos deixar ansiosos. Se nós tivermos uma visão errada do valor das coisas em nossa vida, isso vai nos deixar extremamente ansiosos e preocupados. Jesus ensinou aos seus discípulos e a mim e a você a atribuirmos a cada coisa o seu valor correto. Jesus está dizendo, olha, mais importante do que roupa e comida é o corpo e a vida. Sem elas, não existe comida e não existe roupa. Sabe o que Jesus está ensinando para você? Que se você colocar os desejos no lugar errado, você vai viver ansioso. Se você atribuir a coisas mais valor do que elas têm, você vai viver preocupado. Nós precisamos colocar cada coisa em seu lugar. Não atribua valor de vida àquilo que é essencial. Jesus nos convida, irmãos, a não colocarmos os nossos prazeres acima de todas as coisas. Sabe que quando eu li esse texto, eu me lembrei daquela ideia do Stephen Covey no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, quando em determinado momento ele está falando sobre sucesso, e aí ele diz que muita gente sobe a escada do sucesso, e quando eles estão lá em cima, eles descobrem que apoiaram a escada na parede errada. E aí ele diz assim, se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Interessante essa ideia de alguém chegar ao ápice do seu sucesso, mas ele olha e diz assim, eu coloquei a escada na parede errada. Eu cheguei aqui, mas eu abandonei a minha família. Eu cheguei aqui, mas eu precisei passar a perna em muita gente. É disso que ele está falando, irmão. Se nós quisermos abandonar a preocupação excessiva, se nós quisermos abandonar as nossas ansiedades, nós devemos observar em qual parede a nossa vida está escorada. Em qual parede a nossa vida está? Se ela estiver na parede da preocupação excessiva e da ansiedade, nós estamos dando passos cada vez mais equivocados para um lugar que nos deixará cada vez mais ansiosos. Porque a ansiedade e a preocupação excessiva, elas são insaciáveis. Quanto mais você tem, mais elas querem. A forma, irmãos, que olhamos para as coisas determinarão o valor que nós atribuímos a elas. Cuidado com o valor que você está dando às coisas que estão te deixando ansioso ou ansiosa. Você pode atribuir a coisas mais valor do que elas têm. Você pode achar que a comida é mais importante do que a vida, que a roupa é mais importante do que o corpo. E Jesus diz, olha pessoal, se vocês quiserem ficar longe de uma preocupação excessiva e de uma ansiedade, aprendam a colocar cada coisa em seu lugar. Nós não podemos esquecer das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24, olha o que ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, presta atenção, vou repetir, hein? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Presta atenção nisso aqui. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está nos ensinando é a colocar cada coisa em seu lugar. Se não aprendermos a olhar para a vida de uma maneira correta, a atribuir cada coisa o seu valor, nós viveremos ansiosos. Se você quiser, meu irmão, viver sem ansiedade excessiva, aprenda a colocar cada coisa, pessoa e situação em seu devido lugar e dar o devido valor a isso. E aí uma pergunta que você vai me fazer é: pastor, como colocar cada coisa em seu lugar? Aí eu já vou cair no segundo conselho que eu quero te dar hoje à noite. Aprendendo a descansar no cuidado de Deus. Segundo conselho que eu quero te dar, se você quiser viver longe da ansiedade, de uma preocupação excessiva, observe e descanse no cuidado de Deus. Olhe comigo os versículos 24 a 28. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Aprenda a observar e descansar no cuidado de Deus. Irmãos, a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara que Deus não só é o criador de todas as coisas, como Deus é o sustentador da sua criação. Deus não nos criou e nos jogou para além, mas Deus criou e Deus sustenta a sua criação. Claro que nós temos responsabilidade em tudo isso. Mas Deus é um Deus que Ele sustenta a sua criação e sustenta os seus. E aí Jesus nos dá o caminho para lidar com as nossas preocupações excessivas. Ele nos convida a fazermos um exercício de paciência, de olhar para os corvos, de olhar para os passarinhos, de olhar para os lírios no campo e ver como Deus cuida deles, porque a ideia de Jesus é que não é só que Deus cuida deles, mas que Deus cuida muito bem deles. Quando Jesus falou, por exemplo, dos lírios do campo, Jesus disse que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E nós sabemos quão rico Salomão foi, o tipo de roupa que Salomão usava. Jesus nos convida, irmãos, a observarmos e percebermos o cuidado de Deus com a sua criação. Mas eu te faço uma pergunta. A nossa geração tem tido tempo para observar o cuidado de Deus com a sua criação? Qual foi a última vez que você foi num parque? Claro que nesse tempo de pandemia não dá, mas pensa aí antes da questão da pandemia. Você tinha tempo para ir num parque, observar um passarinho, ver como Deus cuida de um passarinho, para observar uma flor? A nossa geração é uma geração que só quer trabalhar, e aí ela não tem tempo para ver o cuidado de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, pessoal, observem, olhem para os passarinhos, olhe para a natureza criada e veja como Deus cuida. E se Deus cuida da natureza, Deus não vai cuidar de vocês que são filhos dele, porque vocês são homens de pequena fé. Interessante que no versículo 25, Jesus diz, por que a gente não deve viver ansioso? Ele diz que nós não podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Ou talvez a sua versão diz que você não pode acrescentar 1 centímetro
altura. E esse é o motivo pelo qual nós temos que trabalhar para o nosso coração não viver ansioso, é porque estar ansioso não muda nada não. A sua ansiedade não muda aquela situação, muito pelo contrário. Aquela ansiedade muitas vezes te tira energia, te tira esperança, esgota o seu tempo. Jesus está dizendo que ninguém pode acrescentar nada à sua vida e que a ansiedade não acrescenta nada, pelo contrário, ela nos rouba alguma coisa. E no versículo 26 é muito interessante que Jesus diz assim: vocês não dão conta de fazer uma coisa pequena dessa. Aí quando a gente lê o texto, a gente diz assim: não, Jesus, mas isso aí não é uma coisa pequena não. Que isso? Acrescentar tempo de vida é um negócio que nenhum ser humano consegue fazer. Acrescentar centímetros é um negócio que a gente não consegue fazer. E aí é interessante que Jesus diz que isso é algo pequeno. Mas por quê? Porque isso é pequeno para Deus. Aleluia. Isso para Deus é moleza. O que para a gente é impossível, o que para a gente é difícil, basta uma palavra de Deus e tudo vem à existência. É isso que Jesus está dizendo: descanse no cuidado desse Deus. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Esse é o nosso Deus. A preocupação, irmãos, nos coloca no centro. A ansiedade nos coloca no centro, ela está o tempo todo colocando a gente no centro da situação para que a gente resolva, e nem sempre nós conseguimos, porque existem situações, nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes nas nossas conversas, que fogem do nosso controle, mas que elas não são nada para Deus. Uma hora que não conseguimos acrescentar à nossa vida, não é nada para Deus. Irmãos, quando principalmente passar essa pandemia, nos dias que você estiver ansioso, preocupado, dá uma olhada no cuidado de Deus. Dá uma olhada em como Deus cuida dos passarinhos, como Deus cuida das flores, como o mundo funciona e é sustentado pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Você está preocupado, você está ansioso, dá uma olhada à sua volta, veja como Deus é bom, veja como o mundo funciona, por causa da graça e da misericórdia de Deus. E aí Jesus diz: olha só, Deus cuida de quem ninguém cuida. Porque olha só, você acorda de manhã preocupado se o passarinho está comendo ou não está comendo ali, aqui no bairro? A não ser que você tenha um passarinho. Mas no geral, você vive preocupado com isso? Então, isso aí que você não se preocupa, Deus cuida. E aí Jesus está dizendo que Deus cuida das aves, que no seu tempo não tinham valor. As aves serviam para o sacrifício, era aquilo que tinha de mais barato. Para os sacrifícios, por exemplo, a ave não tinha valor. E Jesus está dizendo: se Deus cuida desse passarinho que para a sociedade não tem valor, Ele não vai cuidar de você? Ele não é mais seu pai? Vamos trazer para o contexto de Belo Horizonte, Minas Gerais? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se Jesus estivesse em Belo Horizonte, ele dizia assim: se Deus cuida das capivaras lá na Pampulha, Ele não vai cuidar de você? É isso. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. E nós precisamos aprender a descansar no seu cuidado. Porque quando nós pedimos a Deus que tire a ansiedade do nosso coração, o que a gente faz? A gente tira a ansiedade do centro, joga ela para fora e traz Deus para o centro do nosso coração e diz: Senhor, me ajuda nessa minha preocupação, nessa minha ansiedade. A mesma mão, meus irmãos, que sustenta os passarinhos, é a mesma que sustenta você. Deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você esqueceu nessa pandemia: quem sustenta você não é seu patrão.
Quem sustenta você não é seu trabalho. Quem sustenta e cuida de você é Deus. Não são seus clientes. Porque os seus clientes podem falhar, mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Deus vai levantar igreja para cuidar de você. Então, meu irmão, eu queria te lembrar isso hoje. Descanse no cuidado de Deus. O que vai ser depois dessa pandemia? O pessoal está me perguntando. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Que eu preciso descansar o meu coração ansioso em Deus. Como é que vai ser o trabalho? Não sei. Eu sei que o Senhor sabe. E que quem me sustenta é o Senhor. E que o meu coração precisa descansar no cuidado e na proteção, na provisão de Deus. Se Ele cuida dos passarinhos que ninguém cuida, Ele vai cuidar de mim, que sou seu filho. Amém, gente? Você crê nisso? Então esse é o segundo conselho que eu quero te dar. E o terceiro conselho que eu quero te dar é priorize o reino de Deus. Olha comigo os versículos 30 a 34. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Versículo 31, famosíssimo, né? Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Bom, Jesus aqui vai chamar os seus discípulos a venderem tudo que eles tinham, para que eles confiassem totalmente em Jesus e o seguissem naquela missão. E é interessante, irmãos, como eu disse lá no início, por que a gente vive preocupado? E parte das nossas ansiedades, sabe por quê? É porque a gente só está pensando no aqui e no agora. Nós pegamos toda a vida eterna que sabemos que temos em Cristo Jesus e reduzimos aos anos de nossa existência nessa terra. Nós caímos no discurso do materialismo, que você é o que você tem. Então, quanto mais você tem, mais você é. Não importa se isso te desconfigura, se você perde a sua identidade de seguidor de Jesus de Nazaré. E aí, como consequência, vivemos cada vez mais ansiosos e extremamente preocupados. Temos tempo para tudo, menos para o reino de Deus. Jesus disse, meus filhos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Muito triste, irmãos, perceber que muitas pessoas só usam Deus como um meio para receber uma bênção. É gente que não quer saber de buscar a Deus e o seu reino. É gente que quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção e as implicações de seguir a este Deus da bênção. É gente que, quando está desempregado, é firme e forte. Quando começa a trabalhar, ele não quer mais saber de Deus. É gente que ora para arrumar um namorado. Na hora que arruma, some. Esquece de Deus, esquece de todo mundo. Quando alcançou a bênção, que na verdade, quando te afasta de Deus, não é bênção, é maldição, mas é papo para outro dia. Mas quando alcança aquilo que quer, se esquece do reino de Deus. Irmãos, o grande problema de viver ansioso, de viver pensando nesse mundo só aqui e agora, é que Jesus disse que é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Não são os filhos de Deus que vivem alucinados, preocupados. Os filhos de Deus vivem com a consciência de que Deus cuida deles. Os pagãos, quem não tem Deus no coração, fica louco, desesperado.
Nós vivemos, irmãos, com a lógica de que a vida é mais do que essa terra. Queria te lembrar hoje que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. E nosso chamado é que enquanto estamos aqui, busquemos o reino de Deus e sua justiça. A igreja está aqui para que o reino de Deus e a justiça de Deus sejam vistas no mundo por meio de seus filhos. Veja que isso não é um escapismo. Não estou dizendo com isso que nós, como cristãos, estamos fugindo do mundo e da nossa responsabilidade, não. Mas é que no mundo e com nossas responsabilidades, nós temos a nossa mente e o nosso coração encharcados pela certeza e pela razão, o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é não correr atrás de nossa vida. Eu não estou dizendo para você que hoje não trabalhar mais, deitar no sofá e dizer assim, igual Deus cuida dos passarinhos, Deus vai cuidar de mim. Vai nessa que eu vou ter que ir te visitar. O texto diz que os passarinhos não plantam e não colhem, mas os passarinhos precisam buscar alimentos. Ninguém pega o alimento e coloca no bico deles. Não sei quando eles estão ali pequenininhos. Então eles de alguma forma buscam o seu alimento. Buscar o reino de Deus, irmãos, é viver a vida com a consciência de Cristo. É permitir que o reino de Deus e os seus valores sejam internalizados no meu coração, na minha mente. Isso mude a minha vida e eu vivo a minha vida com esta lógica. De que eu vivo de um jeito diferente, de que a minha cabeça funciona numa lógica diferente, que é a lógica do Cristo, a lógica do serviço, a lógica da generosidade. E aí é interessante que nos versículos 33 e 34, os discípulos são chamados a uma entrega total, para que eles possam ter tesouro nos céus. E nós perdemos essa noção de tesouro nos céus. E aí Jesus ensina uma equação muito simples. Se o seu coração tiver com tesouro na terra, o seu coração está aqui agora. E o resultado disso é preocupação e ansiedade. Só pense em tesouro na terra é o caminho para você viver ansioso e preocupado. Agora, quando você busca o reino de Deus, a justiça de Deus, quando você está preocupado com um tesouro para além dessa terra, é o coração não aqui agora, mas é o coração em Deus. E qual é o resultado? Jesus diz que ladrão nem chega perto. É um tipo de alegria diferente, é um jeito de viver completamente diferente, de viver ansioso e extremamente preocupado. Sabe, meus irmãos, eu creio numa coisa. Quando nós priorizamos o reino de Deus, Ele cuida de nós. Eu vou repetir. Quando nós priorizamos o reino de Deus, Ele cuida de nós. Isso é promessa. Jesus está nos ensinando isso. Ele não está prometendo aqui para nós que Ele vai nos dar o que nós queremos, mas que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus supre as nossas necessidades básicas. Mas Ele é tão generoso que Ele sempre nos dá mais do que nós merecemos e mais do que isso. Quanto da sua vida é para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Quanto do seu orçamento familiar é sobre isso? Quanto da sua agenda é sobre isso? O reino de Deus tem quanto tempo na sua agenda? Tem gente que só tem tempo para Deus quando a sua agenda aliviar. Sabe quando ele vai ter tempo para Deus? Nunca. Nunca. Porque a ansiedade e essa preocupação excessiva sempre vai lotando a nossa agenda. Aqui, isso aqui é um conselho para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jovem, você está me ouvindo aí? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize isso. Coloque isso como uma verdade máxima para a sua vida. Eu estou aqui para buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Bom, eu queria concluir nessa noite te perguntando quais são as suas preocupações excessivas nessa noite. Quais são as ansiedades do seu coração? Eu queria te convidar hoje a apresentar as suas ansiedades diante de Deus. Eu estou falando com você que está com medo de perder seu trabalho. Eu estou falando com você que está ansioso com alguma coisa que você tem que pagar. Eu estou falando com você que não sabe como é que vai ser a escola dos meninos, como é que vai ser o ano que vem. Estou falando com você que não sabe como é que vai ser o retorno do seu trabalho. Não sabe se vai ter, se não vai ter. Descanse no cuidado de Deus. Queria que você apresentasse hoje essa inquietação diante de Deus, pedindo a Deus 3 coisas. Primeiro, o que eu te ensinei aqui, que você consiga colocar isso no seu devido lugar. Não coloque como prioridade o que não é. Coloque as coisas em seu lugar. Mas eu te convido também a apresentar isso diante de Deus, te convidando que em meio a isso você consiga discernir o cuidado de Deus com você. Quer um conselho? Anota. Veja quanta coisa boa Deus está fazendo na sua vida. Disciplina o seu olhar e o seu coração para ver a bondade de Deus. Anota. Descanse, veja como Deus tem cuidado de você. Terceiro, busque o reino de Deus. Busque a Deus, leve a Ele as suas ansiedades. E aí eu termino com as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Leva para Deus suas ansiedades. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais ansioso, quanto mais preocupado, mais joelho no chão, mais oração, mais intercessão. Queria que você derramasse o seu coração hoje diante de Deus. Começando por mim, viu? Eu tenho muitas ansiedades, muitas preocupações. Mas eu estou tomando uma decisão hoje à noite de colocar isso diante de Deus. Ele cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de mim? Ele cuida dos lírios do campo. Eu peço a Deus que hoje me livre de ser esse homem de pequena fé. Eu queria que você orasse comigo. Feche os seus olhos aí na sua casa, abaixa a sua cabeça. Eu queria que você trouxesse ao seu coração uma preocupação. Coloque essa preocupação diante de Deus. Senhor, nós apresentamos o nosso coração nessa noite, diante do Senhor. O Senhor sabe os medos de cada um, as ansiedades, as preocupações. São tantas, Senhor. Nós nunca vivemos coisa parecida como essa pandemia. Essa inquietação de saber como vai ser depois disso, quando isso acaba. Preocupação com o trabalho, se vai ter, se não vai ter, até quando vai ter. Preocupação com a escola dos meninos. A preocupação, a Deus, com a saúde, com tantas coisas, Deus. Mas nessa noite nós queremos que o Senhor nos ajude a colocar essas coisas em seu devido lugar. Não permita, Deus, que a gente atribua a essas coisas valor de vida. Porque nós temos tudo que nós precisamos, que é o Teu Filho conosco, Jesus Cristo, o Senhor em nossas lutas. Nos ajuda, Senhor, a descansar no cuidado do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, nosso coração para ver o quanto o Senhor tem cuidado de tudo. Mas nos ajuda também, Senhor, a confiar plenamente no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Traz agora, Deus, paz à nossa mente, ao nosso coração.
Que Teu Espírito nos visite, nos acalme, enxugue as nossas lágrimas, acolha as nossas angústias. Que aquilo que Paulo disse, ó Deus, que é a paz do Senhor que excede todo entendimento, agora guarde o nosso coração e a nossa mente para essa semana. Faça isso, Senhor, por favor, no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Adorando em Casa. Queria muito agradecer a sua presença, a presença da sua família e lembrar você que Deus vai dar a você oportunidades essa semana de praticar o que você aprendeu. Então abra os seus olhos, o seu coração, ande atento a essas oportunidades e viva tudo aquilo que você está aprendendo. Eu queria te lembrar de tirar uma foto, nos marcar no Instagram, @IBCPalmeiras, para que seus amigos também conheçam a nossa comunidade. Eu desejo a você uma ótima semana. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém.